Você acabou de entrar no mundo dos 4 pilares. Este é o nosso podcast, Manual da Filosofia dos 4 Pilares. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E se prepare para mudar seu modo de ver a vida. Capítulos 2 e 3. Olá! Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar nos capítulos 2 e 3 do Manual da Filosofia dos 4 Pilares. Isso aí! A ideia é, explorar de um jeito harmônico duas visões de mundo financeiro bem diferentes, né? Através dos amigos do Pedro, o Marcos e o Carlos. A gente quer tentar tirar lições dessas abordagens tão opostas para, quem sabe, ajudar a encontrar um caminho próprio. Que tal? Acho fundamental. Entender como pessoas diferentes lidam com dinheiro e felicidade ajuda muito a gente a pensar nos nossos próprios objetivos, né? Crescimento, estabilidade. Com certeza. E as histórias do Marcos e do Carlos nesses capítulos funcionam quase como arquétipos, sabe? São exemplos bem claros de filosofias de vida bem contrastantes. Exato. Vamos começar pelo Marcos, então. Capítulo 2 apresenta ele como, o cara que vive intensamente. Muita festa, viagem exótica, presente caro. A imagem do sucesso, né? Totalmente. Aquela imagem de quem está aproveitando cada segundo. Só que tem um detalhe importante por trás, né? Sim, a fachada. Isso. Por trás dessa imagem toda, ele está, na verdade, endividado, sustentando um padrão que talvez não seja bem sustentável. A filosofia dele parece ser muito focada no "a vida é curta, viver o agora". Custe o que custar. Exatamente. E o capítulo 3 detalha bem isso, né? Essa busca constante por criar memórias, o foco no prazer imediato. Os exemplos são ótimos. A viagem para a praia, o sítio, até a Disney. Mostra bem essa prioridade. Agora, o fascinante aqui é justamente essa tensão. De um lado, você tem a alegria, as experiências que de fato acontecem. Que são reais, né? Sim, são memórias sendo criadas. Mas do outro lado tem o risco, o endividamento, a pressão de manter as aparências. É um lembrete forte, né? Viver só o presente, sem nenhum planejamento, pode complicar bastante o futuro. Com certeza. Aí no outro extremo a gente encontra o Carlos, também no capítulo 2. O oposto. Completamente. O empreendedor super focado, disciplinado. Uma vida assim, visivelmente mais simples, mais contida. Ele rala muito e investe pensando lá na frente, no longo prazo. E apesar da conta bancária estar crescendo, ele não ostenta, né? Nada. E ele até fala que sente que o trabalho nunca acaba, esse é o preço do sucesso. Como você vê essa abordagem dele? Olha, o capítulo 3 deixa claro que a prioridade máxima do Carlos é a segurança, a estabilidade futura. Sim. As viagens dele, por exemplo, como aquela para o Parque Nacional, são super planejadas, mais introspectivas talvez, focadas em enriquecimento pessoal, não mostrar para os outros. Entendi. Menos sobre a foto, mais sobre a experiência em si. Exato. Até os presentes que ele dá são mais educativos ou práticos, necessários. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a busca dele é por tranquilidade financeira, paz de espírito. Certo. Só que aí surge a pergunta, né? Será que esse foco tão intenso no futuro não acaba sacrificando um pouco as alegrias do presente? Os pequenos prazeres, as conexões? É exatamente aí que o Pedro se encontra, né? No final do capítulo 3. Ele ouve os dois amigos e fica naquela divisão. Dividido mesmo. Admira a vibe do Marcos, as experiências, os momentos, mas, claro, teme as dívidas. Ao mesmo tempo, ele respeita demais a segurança do Carlos, a disciplina, mas teme aquela austeridade excessiva, sabe? Principalmente pensando nos filhos. Parece que ele percebe que nenhum dos extremos serve para ele. Precisamente. Os capítulos 2 e 3 jogam na nossa cara esse contraste fundamental. Viver intensamente o agora versus construir metodicamente o futuro. E o legal é que o texto não julga, não diz esse é o certo. Não aponta o dedo? Não. Ele só mostra as consequências. E entender esses dois polos ajuda cada um a calibrar as próprias prioridades, né? O que é importante para mim. Isso levanta uma questão bem importante. Qual? O que realmente significa riqueza para cada pessoa? É só dinheiro na conta ou tem mais coisa envolvida? Boa pergunta. E é por isso que essas histórias conectam tanto com a gente, né?
Acho que muita gente se vê nesse meio do caminho tentando achar esse equilíbrio. Exato. Entre curtir a jornada e garantir o destino. Então, só para a gente aproveitar um pouco hoje e guardar para amanhã. Os exemplos do Marcos e do Carlos dão perspectivas valiosas para essa reflexão, sem ditar regra. Sem dúvida. Então, só para a gente amarrar, vimos nos capítulos 2 e 3 essa tensão toda. De um lado, o Marcos, com foco nas memórias, experiências imediatas, mesmo correndo riscos. Do outro, o Carlos, pura disciplina, segurança futura, talvez com menos espontaneidade. E o Pedro ali no meio tentando achar o seu jeito. Perfeito. E pra gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. Manda. Além dessa busca pelo equilíbrio entre gastar e poupar, que é super importante, como seria se a gente definisse vida rica de um jeito mais amplo, incluindo não só dinheiro, mas também tempo de qualidade, relacionamentos fortes, paz de espírito? Interessante. Como essa definição mais holística poderia guiar nossas decisões financeiras no dia a dia? Talvez o desafio seja pegar a intenção do Marcos, de valorizar o presente, e combinar com a disciplina do Carlos, de planejar o futuro. Criar um caminho único, né? Exatamente, um caminho que seja nosso e que seja sustentável a longo prazo. Fica aí a reflexão.